E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar em um assunto que é literalmente a base de tudo em um banco de dados: a DDL, ou Linguagem de Definição de Dados. Pensa nela não como um bicho de 7 cabeças, mas como o arquiteto que desenha e constrói a casa onde todos os nossos dados vão morar. A gente vai entender como essa construção toda funciona, do zero. Parece uma pergunta boba, né? Mas para pensar. Exatamente esse é o problema que a DDL resolve. Antes da gente poder colocar qualquer informação, organizar, decorar, a gente precisa da estrutura, a gente precisa do prédio, das salas, das prateleiras. E no mundo dos dados, essa estrutura é simplesmente tudo. E essa aqui é a analogia principal que vai guiar a nossa conversa. A DDL é o arquiteto, ela que faz a planta baixa, que sobe as paredes, que define cada cômodo. Depois, bem depois, vem a DML, que é tipo o decorador. Ela só entra em cena quando a casa está pronta, para botar os móveis, pintar as paredes, arrumar tudo. Um não vive sem o outro, mas a DDL, o arquiteto, sempre vem primeiro. Então tá, falando de um jeito mais formal, DDL é isso aí, o conjunto de comandos que cria e gerencia o esqueleto do banco de dados. A gente não tá falando dos dados em si, mas sim do container, das regras, do alicerce que vai segurar toda a operação. E como toda grande construção, tudo começa com um primeiro tijolo. No nosso caso, o primeiro comando. Vamos ver como começar essa obra do absoluto zero usando o comando create. Bom, esse aqui não tem muito segredo, né? O nome já entrega tudo. Create é o comando para criar. É com ele que a gente dá vida a um banco de dados novinho em folha ou a uma nova tabela lá dentro. É a nossa ferramenta de construção principal. E olha só que impressionante a simplicidade disso. Com uma única linha de código, Create Database Loja. É como se a gente tivesse comprado o terreno e conseguido a licença para começar a construir. Simples assim. O espaço para nossa loja virtual agora existe oficialmente. Ok, terreno comprado. Agora é hora de levantar a primeira estrutura, a nossa tabela de clientes. E a planta baixa dela é essa aqui. Create Table Clientes dá o start na obra. Aí, dentro dos parênteses, cada linha é um cômodo sendo definido. A coluna ID é a porta de entrada, com uma chave única que garante que cada cliente é único. A coluna nome é tipo a sala de estar, sabe? É um espaço obrigatório, por isso o not no, não pode ficar vazia de jeito nenhum. Já o e-mail e a cidade são outros cômodos, cada um com o tamanho máximo definido pelo varchar. Percebe? A gente está literalmente desenhando a casa que vai guardar as informações. Mas e quando a vida acontece? A família cresce, a casa fica pequena, surge a necessidade de um escritório. A gente não demole tudo, a gente reforma. E no mundo dos bancos de dados, essa reforma tem nome: Alter. Bora ver como isso funciona. O comando Alter é a nossa caixa de ferramentas para reforma. Ele permite que a gente modifique uma tabela que já existe sem precisar apagar e começar de novo. Quer adicionar uma coluna, aumentar o tamanho de outra, é o Alter que a gente chama. Por exemplo, digamos que a gente percebeu que precisa do telefone de contato dos clientes. Com o comando Alter Table Clientes Add Telefone, a gente está na prática construindo um cômodo novo na nossa casa que já está de pé. Um espacinho para guardar o telefone de cada cliente. E se, de repente, os e-mails dos clientes começam a ficar muito longos para o espaço que a gente tinha planejado? Sem problema nenhum. Com o Modify Email Varchar 150, a gente está basicamente aumentando a janela do cômodo e-mail para caber informações maiores. Totalmente flexível. Certo, agora vamos para a parte, digamos, da limpeza pesada. E aqui, pessoal, atenção máxima. Existem duas ferramentas para isso, Truncate e Drop, e entender a diferença entre elas é o que separa um profissional cuidadoso de um desastre em potencial. Primeiro, vamos falar do Truncate. Pensa nele como esvaziar uma caixa de brinquedos de uma vez só. Todo o conteúdo some, vira pó, mas a caixa continua ali, intacta, prontinha para ser usada de novo. Ele é super rápido, eficiente e, o mais importante, preserva a estrutura. E o comando para isso é bem direto: Truncate Table Clientes. Depois de rodar essa linha, a tabela clientes vai estar completamente vazia, mas todas as colunas que a gente criou, ID, nome, e-mail, elas continuam lá, esperando por dados novos. Mas e se o objetivo não for só esvaziar a casa? E se o objetivo for derrubar a casa inteira? Para isso, existe um outro comando, um comando muito mais permanente e muito mais perigoso. E esse aviso aqui diz tudo. O comando drop é o botão vermelho. Não tem desfazer, não tem Ctrl Z. Ele apaga a estrutura para sempre.
É a demolição completa, e por isso só se deve usar quando você tem certeza absoluta do que está fazendo. E o comando é este: Drop Table Clientes. Isso não só esvazia a tabela, isso faz com que a tabela deixe de existir. É a bola de demolição que transforma a nossa construção em entulho digital. Então, para ficar gravado na mente de uma vez por todas, truncate esvazia a casa. A estrutura fica lá, de pé. Drop demole a casa. A estrutura some, desaparece, vira fumaça. Um limpa o ambiente, o outro elimina o ambiente para sempre. Essa distinção é crucial. Ser um bom arquiteto de dados não é só sobre saber os comandos, mas sim quando e como usá-los da maneira certa. Então, para fechar, vamos passar por algumas boas práticas que são essenciais. Esse aqui é o mapa da mina. Primeiro, planeje muito bem antes de construir. Evita ter que ficar quebrando parede toda hora, o que custa tempo e dinheiro. Segundo, sempre teste qualquer mudança no ambiente de desenvolvimento, de testes. Nunca, jamais experimente na casa principal, em produção. Terceiro, antes de uma grande reforma, um Alterion Drop, faça backup. É o seu seguro de vida contra desastres. E por último, documente o que foi feito. Deixe a planta baixa clara para os próximos arquitetos que vierem depois. Então, resumindo a nossa obra de hoje, DDL é o arquiteto, DML é o decorador. Create constrói, Alter reforma. E a dupla dinâmica que exige atenção máxima, truncate esvazia, enquanto drop demole. Dominar a DDL é dominar o alicerce onde todos os dados vão viver. É o passo zero para qualquer trabalho sério com banco de dados. E com essa fundação bem sólida que a gente construiu hoje, fica a pergunta no ar. Qual outra planta baixa do mundo dos dados a gente deveria analisar em detalhes? Deixem as sugestões aí nos comentários, elas são muito bem-vindas. Um conteúdo como esse só acontece por causa do apoio de quem assiste. Então, se curtiu, deixar o like, compartilhar e seguir o canal faz uma diferença enorme e dá aquele gás para a gente continuar construindo mais análises. Muito obrigado e até a próxima obra.